Konnichiwa, oi pessoal, hoje eu vim trazer algumas comidas típicas de Okinawa. Eu tenho certeza que algumas pessoas já devem saber, mas eu acho legal compartilhar isso, porque tem muita gente que acha que comida japonesa é só isso ou aquilo, tipo sushi, yakisoba, essas coisas. Mas tem comidas tipo de Osaka, que são muito características de Osaka. Tem comidas de Hiroshima, que são muito características de Hiroshima. Tem comidas de Okinawa, que foi a viagem que a gente acabou de ir nos vídeos passados, né? Se vocês estão acompanhando aí a nossa viagem, a gente fez um mochilão. Minha família veio pro Japão em setembro do ano passado, 2023. Eu perguntei pra vocês no vídeo passado se vocês queriam que eu trouxesse algum vídeo sobre as comidas típicas de Okinawa. Ninguém falou nada, mas eu quis vir trazer mesmo assim, porque eu gosto desse tema. Eu gosto das comidas de Okinawa. Tem uma ali e outra ali que eu não curto muito, mas assim, em geral, eu gosto, eu acho muito interessante. Provavelmente você vai ver essas comidas em vários lugares do Japão, dá pra você encontrar em Combini, por exemplo, mas assim, em Okinawa é muito mais fácil de encontrar, você vai se deparar com isso. É muito característico, é muito tradicional de lá, então eu acho muito legal vim compartilhar isso aqui com vocês. Na viagem que eu fiz, acho que foi em 2021, eu também fui pra Okinawa e aí eu fiz um post no meu Instagram, vários posts, na verdade, explicando as comidas de lá. Então acho que eu vou aproveitar esses posts que eu fiz, acho que eu vou deixar aqui em algum lugar pra vocês verem como que é, mais ou menos, as comidas lá. Espero que vocês gostem. A primeira comida não poderia ser outra além de goya. Goya, muita gente também chama de nigauri. Eu acho que é a mesma coisa, pelo menos eu tava vendo uma youtuber esses dias, eu vou deixar aqui. ゴーヤ買うようになってから知ってんけどさ、ニガウリとゴーヤって一緒やねんって。知ってた？私知らんかってんな。また違う物体やと思ってて、ニガウリの目の前で調べたもん。ニガウリ、ゴーヤ、同じみたいな。じゃあ、はい、同じですちょっと。あ、そうなんやって初めて知って。 Geralmente poucas pessoas sabem que é a mesma coisa. É geralmente traduzido como melão amargo ou melão de São Caetano. Ou também tem a palavra mormódica, nunca vi essa palavra na minha vida, mas é bem amargo, um gosto bem forte. Geralmente as pessoas fervem, eu acho, pra tirar esse amargo, ou deixam na água por vários dias, vai trocando a água ali pra tirar esse amargo. Pelo menos acho que é isso que minha avó faz, ela cozinhava esse goiá, né? Ela chama de nigauri. Parece que tem muitas vitaminas e estimula a digestão. E juntamente com o goiá, tem o goiá champuru. Champuru, né? Goiá champuru. Também tem esse prato que muita gente traduz como misturadão de goiá. É tipo um refogado com tofu, ovo, goiá. Aí tem gente que coloca porco, carne de porco, broto de feijão e outros temperos. Geralmente quando você vai em algum restaurante pra comer esse prato, vem outras coisinhas juntos, tipo arroz, misoshiro, né? A primeira vez que eu fui pra Okinawa, eu pedi esse prato, eu fui num restaurante, eu tava sozinha. E o cara do restaurante, eu lembro até hoje que ele veio conversar comigo, tudo assim, pessoas bem simpáticas, né? Mostrando assim as coisas de Okinawa pra mim, falando, aqui a gente come esse prato, que não sei o que lá, né? A gente cozinha assim, assim, assado. Ele foi muito gentil, muito legal comigo. Quando eu comi, eu não senti o sabor amargo, nada de amargo. Tava muito gostoso. Goiá champuru, se você for pra Okinawa, eu super recomendo. Outro prato que também é bem tradicional, pelo menos eu não tive a oportunidade de experimentar, mas eu acredito que tem em várias partes do Japão também, é o jushi. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, se é assim mesmo, mas eu vi na internet que era jushi. É um misturado, assim, um misturadão com arroz. Eu acho que sempre tem esses misturadão com arroz aqui no Japão. E esse, especificamente, ele tem uma alga marrom, uma carne de porco, arroz, cenoura e cogumelos. Parece que é muito gostoso, né? Se você já comeu, deixa aí nos comentários. Esse outro, eu sei que faz muito bem pro intestino. Eu sei que é, tipo assim, muita gente, principalmente se você é do mundo fitness ou se você é saudável, muita gente come esse mozuku. É tipo de uma alga marrom. Ele é bem assim, neba-neba. Neba-neba, como que fala neba-neba? É uma consistência pegajosa. Tipo de natto, bem pegajoso. Eu não gosto dessa consistência de neba-neba, mas o gosto é gostoso. Eu só não gosto da consistência, o shokan, né? Shokan, essa consistência, essa textura da comida. Eu não sou muito fã, mas o gosto é bom. Parece que ele é servido assim como se fosse macarrãozinho mesmo, né? Às vezes tem gente que serve com vinagre também. Tá vendo o que aconteceu? Eu vou ali no lobby do meu dormitório. Tem um lobby bonito, né? Que é onde geralmente eu gravo algumas coisas. Só que, assim, todo mundo pode usar, qualquer um pode entrar a qualquer momento. E eu tava gravando lá,
chegou um casal, tava com um filho lá, começou a brincar e tal. E aí eu não consegui mais gravar. E eu só tinha mais 5 minutos pra poder gravar. E acabou que eu tive compromisso depois, eu fui pro mercado, fui pro baito, que é meu bico, né? Fui pro meu bico. Ai, gente, por que eu tô dando satisfação aqui? Vocês nem querem saber. E por que eu não tô gravando em casa, né? Vocês também não querem saber, mas eu vou falar. Tá tendo construção aqui. E todos os dias é um barulho de furadeira no meu ouvido. Tipo, aqui na minha porta, assim, todos os dias. E aí eu quero aproveitar uma iluminação boa, porque de manhã é melhor pra gravar, né? Porque tá iluminado. Hoje, por exemplo, acho que eles estão de folga. Hoje é domingo. Então eu aproveitei pra gravar aqui. Eu vou gravar o vídeo desde o começo? Não. Porque eu quero mostrar a realidade. Aqui eu mostro a realidade. Não é assim que o youtuber fala? Vamos continuar. Porque, né, vai ficar muito longo se eu começar a ficar me explicando e dando satisfação aqui, que vocês nem querem saber, né? Ai. Onde eu tava? Sampincha. Sampincha é um chá. É o chá mais famoso de Okinawa. A primeira vez que eu tomei esse chá foi lá em Okinawa. Ele geralmente é feito com chá de jasmim misturado com ou chá verde ou chá oolong. Oolong-cha. Em Okinawa você encontra em qualquer maquininha de bebida, aquelas de Jido-hanbaiki. Jido-hanbaiki é maquininha de bebida. Em outros lugares do Japão, pode ser que você até encontre, mas não é tão comum. E em Okinawa, quase todas as maquininhas têm. Muito raro você não achar uma maquininha que não tem sampincha. Minha avó até provou sampincha. Ruim, credo, não tem açúcar. Ela não gostou, mas não é porque ela não gostou do chá. Ela não gosta de nada que não tem açúcar. Nenhuma bebida que não tem açúcar, ela já não gosta, entendeu? Então é por isso. Mas é gostoso, gente. Eu super recomendo. Não tem gosto forte, é um gosto bem suave, levinho. O próximo é aqueles onigiri de spam. Era pra fazer o vídeo comendo esse negócio, porque tá tendo em várias combines aqui. Geralmente vem com um omelete e a carne de spam, que é aquela carne enlatada. E às vezes ele vem com maionese dentro também. É muito gostoso. Quando eu fui pra Okinawa, eu fiquei tão apaixonada nesse onigiri que eu comia quase todo dia. A primeira vez que eu fui pra Okinawa, não dessa. Eu acabei enjoando, porque eu comia muito. Eu já vim aqui falar nesse canal, acho que o primeiro vídeo que a gente veio pra Okinawa, eu falei desse spam. Acho que eu vou deixar linkado aqui, você vai ver que eu falei desse spam. Eu tava comendo e aí eu falei sobre ele. Esse tipo de onigiri que eu tô comendo aí, na verdade, é um onigiri muito famoso em Okinawa. Ele é feito com spam. Spam é um tipo de carne enlatada que é muito famoso, principalmente no Havaí, sabe? Lá em Okinawa eles comem muito, principalmente tendo ovo assim no meio. Esse spam, esse tipo de carne enlatada, não é só visto nesse onigiri. Tem vários pratos de Okinawa e, na verdade, é uma influência da presença militar americana lá em Okinawa desde a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, Okinawa incorporou essa carne enlatada em várias receitas locais. Esse outro tipo de comida que vocês estão vendo aí se chama timaki. Esse timaki, na verdade, é uma combinação de rafute. Rafute seria a barriga de porco cozida no estilo de Okinawa. Essa barriga de porco, ela é cozida lentamente ao molho de shoyu, sake, mirin, que é o sake de cozinha. Também tem açúcar e awamori. Awamori seria o destilado local de Okinawa. Também uma bebida muito famosa. Esse rafute, ele é bem macio, bem suculento, sabe? Bem gostoso. E você consegue sentir um pouquinho de doce, mas ele é mais pro salgado. Então eu indico muito o rafute e principalmente o timaki. É muito gostoso. É um bolinho assim de arroz que tem o rafute, tem a carne da barriga de porco. E aí ele é embrulhado em folhas, que geralmente são cozidos no vapor. Esse rafute, eu já ouvi falar que ele simboliza a prosperidade e longevidade, refletindo a cultura e os valores de Okinawa. Muito bom. Alguma coisa do boi. O que eu mais gostei das comidas de Okinawa foi o soukisoba. No primeiro vídeo da viagem, quando a gente chegou em Okinawa, eu comi esse soukisoba. É muito gostoso, gente. É com carne de porco também. O macarrão, ele é um pouquinho diferente, né? Ele é um pouquinho mais achatado, eu acredito. Barriga de porco, muito suculento. Aí tem katsuo dashi, é um tempero feito de peixe. Katsuo dashi. Dashi seria o caldo, né? Muita coisa da culinária japonesa
utilizei esse katsuodashi. Aí eles também podem colocar cebolinha ou gengibre em conserva também. Nossa, gengibre em conserva combina demais. Ah, vocês viram? Esse daqui eu não sabia. Eu escrevi e acabei, acho que, não incorporando a informação em mim. Quando a carne é costelinha de porco, é chamado de sokisoba. Quando a carne é pé de porco, aí fala tebichisoba. Outra coisa que eu não posso deixar de mencionar é o sorvete deles, o Blue Seal. Eu falei, acho que em alguns vídeos aqui eu apresentei, inclusive no último vídeo eu falei um pouco, não deu pra ouvir, eu sei, ficou horrível aquele áudio, mas eu vim falar aqui. O Blue Seal é um sorvete que tem vários sabores mais tradicionais de Okinawa. Claro que tem os sabores normais que você encontra no Japão inteiro, mas tem tipo shikuasa, também tem o benimo, que acho que eles falam ube. Tem vários sabores que você não vai encontrar geralmente. E aí você fica, nossa, tem sabor disso daqui, nossa, deve ser estranho. Não, é gostoso. Pior que tudo é gostoso. Se bem que é, né? Um sorvete normal, gente. E é claro que você vai ver em outros lugares do Japão, mas não é tão comum. Geralmente no resto do Japão vai ser um pouco raro, sabe? Um pouco difícil de achar. Acha. Mas lá em Okinawa é muito mais comum. Às vezes tem sabores exclusivos de lá. Tem tipo Kikangente. Kikangente é edição limitada. Uma das características, né, é que ele não é tão doce. Acho que também, né, se for comparar com o sorvete do Brasil, nenhum sorvete aqui vai ser tão doce, né? Aí fica de cada um, se gosta ou não gosta, né? E aí tem os sakes, né? Tem o Awamori, que eu já citei aqui em outros vídeos. Awamori seria outro destilado. Pelo que eu pesquisei, ele é feito com arroz. E esse arroz ele chama indica. Eu não sei falar o nome desse. É um arroz que é importado da Tailândia. Não é suficiente a produção de arroz aqui para suprir a demanda deles. Aí eles têm que importar. Os awamores, geralmente, eles estão ali pelos seus 34% de álcool. É até que é forte, né, gente? Outra coisa que eu acabei não experimentando, mas é porque eu não sou muito fã de cerveja. Eu acabei esquecendo dessa cerveja quando eu fui pra lá da segunda vez. Eu deveria ter apresentado pra minha mãe, pras meninas, porque elas gostam de cerveja. Mas eu acabei não falando da Sango Beer. A Sango Beer é uma cerveja que ela é feita com a água filtrada dos corais. Parece que toda a produção eles se preocupam com o meio ambiente, com a restauração dos corais, com a sustentabilidade, a preservação dos recifes. Então é uma cerveja que ela é muito bem conceituada, é assim que fala, muito famosa por causa disso. Ela respeita o meio ambiente, eco-friendly. Caso você tiver a oportunidade, fique essa informação pra você. Se você já tomou essa cerveja, deixa aí nos comentários. Outra coisa, Umibudo. Umibudo. É muito fofinho, né? Umibudo. Umi é de mar. Budo é uva. É como se fosse a uva do mar. Se você for comer, ela não tem gosto. Ela até uma forma bonitinha, mas tem muita gente que acha estranho, né? Mas se você for comer, ela não tem gosto. Não tem gosto de nada. Pelo menos eu não sinto. Se você sente, não sei. Mas a única coisa que acho que é diferente dela é o shokan. É a textura da comida, né? O shokan é tipo como se você estivesse comendo várias bolhazinhas que estourassem, sabe? Aí vai de pessoa pra pessoa se gosta disso ou não, né? Acho que toda comida é assim. O que é, né? É uma alga. Ela cresce em águas quentes e parece que muita gente fala que ela tem um sabor um pouquinho salgado. Tem gente que fala que parece com caviar. Eu nunca experimentei caviar, por isso que eu não sei falar, mas falam que é o caviar verde. Aí você pode comer desse jeito mesmo, ou você pode colocar shoyu ou vinagre. Outra coisa também que a gente tem é o beni-imo. Souvenirs de beni-imo. E muitas comidas também de beni-imo, que seria uma batata doce. E é uma batata doce roxa. Falam que é original de Okinawa. Beni seria vermelho, né? Um tom de carmesim, que é um tom mais escuro assim. É forte do vermelho. E imo é batata ou tubérculo, que na verdade é roxa, não vermelha, mas é pra se referir a uma cor forte da batata, que geralmente você não vê, né? E aí você vai ver em várias sobremesas, batatinha, sabe? Aquelas batata chips.
de batata doce, essa beni imo. Outra coisa muito popular lá que o pessoal geralmente traz de lembrancinha é chinsco. Acho que das lembrancinhas, esse chinsco é o que eu mais gosto. É muito gostoso, parece um cookie. Ele é muito crocante, mas ao mesmo tempo ele se desfaz assim na sua boca. Vai se desfazendo aí, você sente um salzinho, sabe? Eu acho que tem chinsco de vários sabores. Ele é feito com farinha de trigo, açúcar e banha. Banha? O que eu mais gosto é o de sal marinho, mas também tem o de açúcar mascavo. Tem vários sabores, na verdade, é muito famoso. Você vai ver lembrancinha, às vezes é só de um sabor, às vezes tem vários sabores na mesma caixinha. É uma lembrancinha legal, né, gente? Também temos o de mami tofu. Em alguns vídeos atrás, a gente acabou falando sobre esse tofu que tem gosto de amendoim. E é exatamente esse de mami tofu, que ele tem uma textura um pouquinho mais elástica e tem um saborzinho de amendoim e do amido de batata doce. E geralmente, assim, não fazem com soja. E ele também tem um gosto um pouco mais cremoso, dá pra você comer ele puro ou também colocando um pouquinho de shoyu. Eu provei, sinceramente, eu gosto mais do tofu normal. Acho que é porque a gente tá mais acostumado, mas esse também é muito gostoso. E também dá pra comprar pra dar de lembrancinha também, se você quiser. E é isso, gente. Eu preciso sair, eu tô bem atrasada agora. Eu preciso sair super rápido. Se você gostou, se você gosta de alguma comida de Okinawa, se você já provou alguma comida, deixa aí nos comentários e me fala o que você achou. Sinceramente, eu gosto muito. Eu sei que tem muitas comidas aqui que eu não trouxe, mas se você lembrar de alguma outra comida, deixa também nos comentários que eu vou adorar saber e ouvir o que vocês compartilharem. No próximo vídeo aí sim, eu prometo que vou trazer as coisas do próximo destino, os vídeos do próximo destino, que é Tóquio. E olha que eu moro em Osaka, não é nem em Okinawa que eu moro. Vocês estão vendo aí um monte de vídeo de Okinawa achando que eu moro em Okinawa? Não. Eu moro em Osaka. Vocês estão cansados de vídeo de Okinawa, né? Eu sei. Eu também tô. Não aguento mais. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês estejam acompanhando a gente daqui pra frente também. E é isso. Tchau, tchau.